O SBT Verdade trata de um assunto muito importante e que mexe aí com a nossa saúde. Nessa época do ano em que o tempo fica mais seco, com a umidade relativa do ar é baixa, né? E aí que surgem problemas respiratórios com uma maior frequência. Então, se você sofre, por exemplo, com rinite, sinusite, asma, pneumonia, fique ligadinho porque está no ar o nosso quadro Pergunte Agora. E hoje nós recebemos aqui, com muito carinho, o médico, o pneumologista, o doutor Pedro Pompeu. Doutor, obrigado pela presença do senhor, viu? Eu que agradeço, Mara, a oportunidade de estar no seu programa e me congratulo pelo fato de vocês terem trazido à baila um tema tão importante, muitas vezes tão pouco abordado como é a asma. Com certeza. E ó, gente, o nosso WhatsApp está aberto aí para você fazer a sua pergunta. Nós já selecionamos aqui, doutor. Asma, né, é um assunto que voltou à tona com esse caso de repercussão nacional, com a morte da apresentadora, diretora Fernanda Young. E muitas pessoas estão perguntando aqui, por exemplo, a Juliana Desink, de Jardinópolis. Ela pergunta como ajudar alguém que está com uma crise de asma, por exemplo, em casa. Eu gostaria que antes o senhor explicasse um pouco mais sobre asma e respondesse a pergunta dela. Perfeito, Simone. Eu vou te dar alguns dados, né, sobre o que é asma para as pessoas terem uma noção real, né? De janeiro a maio desse ano, nós tivemos um índice tríplice de casos de dengue. Então, morreram nesse país 295 pessoas de dengue de janeiro a maio. De janeiro a maio desse ano, morreram 222 pessoas com gripe H1N1. E toda a mídia tem espalhado isso de uma forma extremamente importante, né? Sabe quantas pessoas morreram de asma de janeiro a maio nesse ano? Doutor? 750. Olha isso. Todo mês morrem, em média, 150 pessoas com asma no Brasil. E com essa repercussão, muitas pessoas, eu vi muito debate nas redes sociais, eu não sabia que a asma matava. Sim, né? Mata nesse país, em média, 1.800 pessoas por ano. Olha isso. Todos os anos, ano após ano. Então, além da Fernanda, morreram nesse mês 149 pessoas de asma. Olha isso, gente. Número então, é uma coisa assustador. extremamente importante. É a doença crônica mais comum da infância, é a maior causa de perda de dias escolares em criança no mundo inteiro e a maior causa de perda de dia de serviço em adultos no mundo inteiro. Olha então, isso. nós estamos falando de uma doença comum, nem sempre ela vem à mídia, por isso que a gente, como especialista na área, a gente fica contente que alguém está dando um determinado valor para essa doença. O senhor tem um gráfico aí, né, doutor, que fala um pouquinho sobre a asma, né? Foi feita essa pergunta em relação à crise de asma. Sim. Então, na situação da crise, usar, e isso todos os pacientes devem ter, quem faz seu tratamento, né, um esquema de resgate, ou seja, um plano de ação para emergência. Porque os remédios para asma, eles são de dois tipos. Aqueles para uso no dia a dia e outros para uso em situação de crise. Então, a pessoa precisa saber, na hora da crise, o que fazer. Até quando ela pode tratar em casa e quando ela deve procurar um serviço de emergência. Tá, perfeito, doutor. Vamos seguindo aqui com as perguntas. Olha, algumas estão chegando aqui no nosso WhatsApp, eu tenho algumas outras selecionadas. O Pedro Oliveira de Serrana, ele fala assim: eu moro perto de uma estrada de terra, minha filha tem muita falta de ar, isso pode estar relacionado à poeira? De um modo geral, existe uma certa confusão. O pó, na maioria das vezes, que faz mal é o pó domiciliar. É o pó caseiro por causa de um bichinho que se alimenta de restos celulares, que é o ácaro. A terra, ela até pode fazer mal, mas ela não é o principal causador. Agora, se ela não está em tratamento, o que ela precisa ter, logicamente, é um tratamento. Perfeito, doutor. Aqui, ó, mais uma pergunta de Taquaritinga, Vitória, e a mesma pergunta que o Henrique fez aqui de Ribeirão Preto. O uso da bombinha, se pode fazer mal, uso excessivo, e se faz mal para o coração? Primeiro a gente tem que desmistificar o que é bombinha, porque bombinha é uma coisa genérica. Existem remédios em forma de spray, que o pessoal chama de bombinha, para várias doenças e vários graus de doença. De um modo geral, não. Isso é um mito. Agora, muitas vezes o que acontece é que as pessoas usam remédio para tratar a doença em forma de spray ou bombinha, que é remédio só para tirar da crise. Ou seja, se o indivíduo tem o braço quebrado, o analgésico tira a dor e o gesso com certa fratura. O problema é que no Brasil as pessoas só usam remédio que seria analgésico para asma, ou seja, elas não estão tratando a doença, elas só estão tratando os sintomas, né? E naquela imagem que a gente mostrou, o que acontece, né?
O ápice do iceberg, né? O que a pessoa vê fora da água são os sintomas. Tá. Mas a doença, ela é tudo isso aqui. Então, se ela não usa remédio para tratar a doença e apenas os sintomas, ela vai continuar tendo sintomas. Ou seja, bombinha não faz mal, isso é um mito. O senhor tocou num assunto muito importante, doutor. Muitas pessoas, né, seguem o tratamento apenas em períodos de crise, né? E depois para, né? Perfeito. Tratamento contínuo, né, doutor? Totalmente. Essa é uma luta que a pneumologista vem travando há muitos anos. Nós não conseguimos entender até hoje por que o diabético não para o tratamento, o hipertenso não para o tratamento e o asmático para o tratamento. Ela é tão crônica quanto essas outras doenças. E eu também, como especialista, não consigo entender, por exemplo, por que alguém toma remédio para colesterol todo dia, que não sente nada e nunca vai sentir, e não deixa de tomar de uma doença que ele tem sintomas e mata tanto quanto qualquer outra Com doença. certeza, o alerta aí para vocês. A Josiane de Mococa, doutora, acabou de ver a pergunta aqui, queria saber a diferença entre bronquite e asma. Culturalmente, no nosso país, o brasileiro chama asma de bronquite. Então, todo mundo que você conhece tem, na verdade, asma, né? A gente não sabe exatamente por quê. Nesse país as pessoas confundem. Então, tudo que tem a ver com alergia, doença crônica, esse tipo de coisa é asma. Existe bronquite, mas é uma outra doença totalmente diferente. Então, quando alguém falar que tem bronquite, você gira uma chavinha e entenda que ela tem asma. Tá ok. Ó, você está acompanhando o nosso quadro Pergunte Agora, dá tempo ainda. Ó, nós temos mais algumas perguntas aqui, o nosso WhatsApp. Hoje um tema muito importante e com a colaboração aqui do pneumologista, o Dr. Pedro Pompeu. Já falamos sobre asma, já falamos aí sobre a famosa bombinha. Chegou uma pergunta, doutor, de Porto Ferreira, Valdir Leite de Araújo. Tenho sinusite e ataca a dor de cabeça na parte óssea também do nariz. Cirurgia é o melhor tratamento para a sinusite? Primeiro a gente tem que definir o que é sinusite aguda e sinusite crônica. As sinusites agudas são virais na sua grande maioria, elas passam sozinhas, sem grandes problemas. As sinusites crônicas, que são aquelas que duram pelo menos mais de 4 a 6 semanas, elas têm um enfoque diferente. Na maioria das vezes o tratamento não é cirúrgico, é clínico. Agora também precisa saber qual é o melhor tratamento para essa pessoa e o que levou essa pessoa a ter sinusite. Aqui uma pergunta da Janaína de Tambaú. Quantas vezes eu posso fazer inalação no dia? Pois é. Inalação depende do que você está dizendo que seja inalação. O pessoal entende que usar aqueles aparelhos de aerosol é inalação. Na maioria das vezes a técnica daquele aparelho é inadequada. E outra coisa, os remédios usados para inalação também não são para tratar a doença, são para tratar a crise. Então, se a pessoa estiver em crise, o ideal é que ela use um remédio em spray. Ele é muito mais fácil, muito mais rápido e você tem certeza da dose que está usando. Agora, o grande problema que a terapêutica inalatória ela é diferente de todas as outras terapêuticas. Todos os remédios para as outras doenças você toma ou você injeta. Medicação inalatória ela tem uma técnica própria que é o spray. Cada aparelhinho, cada dispositivo tem sua técnica própria. Se a pessoa não souber como usar, ela acha que está usando o remédio, mas não está. Qualquer remédio que qualquer de nós já usamos, ele é em miligramas. Toda terapêutica inalatória é em microgramas. Micrograma é 1/1000 de miligrama. Porque a dose é pequena porque ela vai no órgão-alvo, que é o pulmão. Só que se a pessoa não fizer com a técnica correta, também não chega a nada. Ou seja, às vezes ela tem uma medicação extremamente sofisticada, num veículo sofisticado, porque a sofisticação desses sprays é muito grande, só que ela não está fazendo o uso correto dela. Nós recebemos algumas perguntas aqui, doutor, relacionadas às atividades físicas, exercícios físicos nessa época do ano, de tempo muito seco, baixa umidade do ar, né? Então a gente falou assim, Mara, eu ontem fui fazer uma atividade, senti muita falta de ar. Qual que é a orientação do senhor nessa época do ano para esse tipo de atividade? Isso, lógico, é manter boa hidratação, principalmente antes e após o exercício. E tem um subtipo de asma, que quando a gente fala em asma, a gente acha que é uma doença só. Existem 7 tipos diferentes do que a gente conhece de asma, com características diferentes. Um desses tipos se exacerba quando a pessoa faz esforço físico. Nesse caso, se essa é a particularidade dessa pessoa, ela tem que usar a medicação de resgate, aí sim, para não entrar em crise, antes de fazer o exercício. Tá que a gente chama de asma por esforço. Uma última pergunta aqui, doutor, deixa eu pegar aqui, ó. A Mônica de Araras, ela diz, eu tenho asma e o meu médico receitou corticoide inalado.
E muitas pessoas vieram falar que o uso do corticoide é perigoso, faz mal. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Esse é o grande medo, de um modo geral, do paciente asmático, chamada corticofobia. Eles têm uma... Por quê? Eles acham que corticoide tudo é igual. Corticoide é um nome genérico para drogas da década de 50 e drogas atuais. Essa é a primeira coisa. Segundo, corticoide sistêmico é uma coisa, corticoide tópico é outra. No caso do remédio para o pulmão, como a asma é uma doença inflamatória, não existe tratamento de asma sem corticoide inalatório. Não existe. Segundo, esses remédios são extremamente seguros, tá? Tanto que eles são aprovados pela Organização Mundial de Saúde para uso em gestante desde o primeiro mês de gestação. São drogas seguras e tudo que você já escutou falar sobre corticoide, aumento de peso, crescimento de pelos, osteoporose, não se aplica para medicação inalatória, a menos que você use numa dose tão exagerada que acabe tendo alguma absorção. Só que para esses casos já existem outros tratamentos também. Então não tenha medo de corticoide. Perfeito. Gente, olha, tem muitas outras perguntas aqui, não dá mais tempo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Já fica o convite para o senhor voltar outras vezes, viu, doutor? Obrigado, agradeço. Hoje o Pergunte Agora com o doutor Pedro Pompeu, pneumologista, colaborou muito aqui com a nossa programação.